Olá, alegria, boa tarde. Começamos aqui mais um trabalho sobre o tema reforma tributária, né? E dessa vez com o apoio, a integração do Conselho Regional de Contabilidade, né? É muito importante agradecer, antes de começar o trabalho, ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Samir, né? Está fazendo um trabalho sensacional à frente do Conselho, trazendo muita informação para a classe contábil, fazendo é, uma série de atitudes importantes para o profissional da área contábil no Rio de Janeiro. E a gente vem conversando, eu comecei a fazer esse trabalho no IPEC, e o presidente Samir, era conselheiro, agora presidente Samir, fez esse esforço da gente, num sábado, começar esse trabalho, e a ideia é que ele seja feito todos os sábados acerca do tema reforma tributária, né? Quem me conhece há um tempinho sabe o quanto eu gosto desse tema, eu acredito nesse tema, eu tenho a percepção que o Brasil precisa de uma reforma tributária completa, efetiva, para realmente sair da situação difícil que se encontra, não agora nesse ano, mas que se encontra há longos e longos anos, e realmente tenha a trilha do desenvolvimento, né? Eu tenho a percepção, posso estar errado, mas tenho a percepção que o sistema tributário é decisivo para que o país alcance o status de desenvolvimento econômico, né? Então, vamos torcer para que a reforma tributária ande, avance. Nós aqui do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, aqui é Paulo Henrique Pegas, eu vou fazer esse trabalho todos os sábados de 3 às 4, a ideia é 1 hora por semana, preferencialmente de 3 às 4. Eventualmente a gente pode trocar o horário, mas vai ser muito difícil, a gente vai tentar cumprir religiosamente essa carga horária. Vamos tentar passar aqui um pouco do sistema tributário geral, fazendo uma explicação o mais didática possível para que você, que está vendo ao vivo, e também as pessoas que vão assistir depois o vídeo, né, quando ele estiver disponível nas plataformas diversas, você possa entender a estrutura do nosso sistema tributário e o que vai ser importante, o que precisamos fazer para modificá-lo. A ideia é depois de algumas semanas, não vou precisar quantas aqui, a Comissão de Reforma Tributária, o grupo de estudos do Conselho Regional de Contabilidade, né, que tem como representantes aqui da área da classe contábil eu, o professor Zé Miguel, o professor Zé Antônio Filgueiras, deve ser o responsável por essa unidade. Nós vamos produzir um documento a partir do que está em Brasília, do que está no Congresso Nacional, para contribuir com a reforma tributária que lá está. Não é a ideia reinventar a roda, fazer uma proposta completamente diferente, não. A ideia é acoplar, integrar no que está sendo discutido no Congresso. Tá bom? Então, o tema ali hoje, e cada semana tem um tema, tudo dentro do tema principal, que é a reforma tributária não pode parar. Qual é o tema dessa semana, desse sábado agora? O tema desse sábado é: pagamos impostos desde que acordamos até a hora de dormir, sem parar, né? Na verdade, o pagamento de impostos ele é feito. Nós vamos pagando tudo que a gente faz. Nesse momento, estamos pagando tributos indiretamente, né? A roupa que estamos vestindo foi objeto da cobrança de tributos. O computador que eu estou usando e que vocês estão usando, ou o celular que estão usando, foi objeto de cobrança de tributos quando vocês adquiriram. A energia elétrica que está iluminando essa sala aqui e iluminando a residência de vocês também tem imposto sobre ela. Então, a simbologia do trabalho é esse. Pagamos imposto o tempo todo, em todos os momentos. E o link que está ali é o link desse livro pesado pra caramba aqui, chamado A Reforma Tributária não pode parar, não. A Reforma Tributária é necessária. Foi um evento realizado em 2018 em São Paulo, evento internacional, com especialistas do mundo inteiro. Então, nesse trabalho aqui, 40 especialistas explicam o sistema tributário nacional, integram isso aqui com o modelo mundial e trazem importantes sugestões, valiosas sugestões para um processo de reforma tributária, né? Eu reputo a leitura desse livro, e o link está aí, ele está integralmente disponível na internet, não é necessário o livro físico, nem vende mais o livro físico, e eu não tenho nenhuma participação nesse livro, não escrevi uma única linha, então fico muito à vontade para indicar a leitura. Entendo que a leitura dele deveria ser algo obrigatório por membros do Congresso Nacional, da Comissão lá de Reforma Tributária, a turma que está trabalhando diretamente nesse processo de construção de um novo sistema tributário para o nosso país.
tá? Então, fica a recomendação de leitura, o link está ali. Depois eu tenho como passar para vocês, quem não teve até agora. Então é só você clicar no Google lá, Reforma Tributária Necessária, que o primeiro ou o segundo link que aparecer é o livro integralmente disponível. Bom, e como sempre, né? Alegria. Tem uns 9, 10 slides ao todo, na verdade, na apresentação aqui. E o que acontece? De cara, de imediato, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Vamos começar numa parte inicial. Eu sei que para quem está mais avançado, fala, isso está muito básico, mas é um básico interessante, reflexivo, né? São impostos ou tributos? A gente fala paga imposto, aí fala PIS, COFINS, aí você fala, pô, mas PIS não é contribuição, COFINS não é contribuição. O que é tributo? O que é imposto? Taxa? Contribuição? O que é isso? Então, eu queria começar falando rapidamente sobre essa parte, né? Na verdade, tributo é genérico, né? É o todo, inclui impostos, taxas e contribuições. São 3 tipos de tributos diferentes que nós pagamos no nosso dia a dia. Existe o empréstimo compulsório, mas isso é coisa de passado. A gente não tem aplicação de empréstimo compulsório no Brasil já há mais de 30 anos. Então, vamos centrar nesses 3 tributos, no imposto, na taxa e na contribuição, entendendo rapidamente a diferença entre eles. Embora no final, e todos os eventos, a gente costuma dizer imposto, né? Porque na essência o que interessa é imposto. Você fala imposto, não fere, a COFINS é imposto? Não, mas não fere o entendimento, não deixa de fechar o entendimento. O imposto é algo genérico, é um ato realizado pelo contribuinte, né? Você tem renda, você tem um bem, então você paga o imposto porque você exerceu um ato, você vendeu uma mercadoria, você é uma empresa comercial, você prestou o serviço, uma empresa de serviços. Então, por esse motivo, você paga um imposto. Então, o imposto é algo genérico, né? Por um ato realizado por nós, contribuintes. Já a taxa não. A taxa é um ato realizado pelo Estado, né? Pelo governo federal, governo estadual e governo municipal. Ele realiza um ato, ele presta um serviço, coloca esse serviço à nossa disposição ou exerce seu poder de polícia e aí faz nascer a obrigação de pagar a taxa. É importante separar de cara imposto e taxa, ato do contribuinte imposto, ato do Estado a taxa. E as contribuições representam uma mazela brasileira na intensidade delas, não na essência em si. As contribuições são impostos disfarçados com outro nome na grande maioria das situações. Tá? Eu coloquei até ali no slide, recursos direcionados. Na verdade, são recursos direcionados para fins específicos, mas na sua essência, na sua maioria, as contribuições representam alguma coisa que poderia ter sido cobrada como imposto. Né? A COFINS e o PIS, você poderia tranquilamente cobrar como ICMS ou ISS, apenas aumentando a alíquota. Por isso é que eu digo que, na verdade, não teria necessidade de existir na essência. Tá bom? Então, o imposto ato do contribuinte, a taxa ato do Estado e as contribuições são os chamados recursos direcionados. Tá bom? E aí, obrigado a todos vocês que estão aqui. Aos pouquinhos a gente vai acompanhando aqui. Alegria, gente. Isso aqui, Elísio, obrigado pela tua lembrança. Eu não sei quem falou. Deixar bem claro, tá, gente? Não é fórum político. Obrigado, Elísio. Eu não tinha visto a sua mensagem. Esse não é fórum político. Esse trabalho é voluntário. Eu não sou do A, do B, do C, da esquerda, da direita, do centro, do lado. Eu não sou de lugar nenhum, assim, em termos políticos. Eu sou Brasil. Eu penso no Brasil, eu quero melhor para o Brasil, se vai ser aqui, se vai ser lá. Eu entendo que o sistema tributário ele tem problemas há 32 anos, no mínimo, se não tem há mais tempo. Desde 88, Elise. Desde 88 nós tivemos várias correntes de tudo que é tipo, tudo que é situação, e todas as correntes o sistema tributário foi trazendo seus problemas até hoje. Então não tem discussão política aqui, pelo amor de Deus. Alegria. Então, e como é que eu apresento os tributos? Já que a gente fechou aqui imposto, taxa e contribuição, né? Como é que eu faço essa apresentação? E não é eu, a apresentação mundial, para a gente entender o que é a discussão que estamos começando a travar a partir de hoje, vamos fazer isso todo sábado. Você divide a tributação em 4 tópicos. Podem nos cobrar impostos, taxas e contribuições sobre 4 situações, principalmente os impostos, né? A propriedade.
Você é proprietário de um automóvel, de um imóvel, então você tem que pagar o imposto. Pelo fato de ter uma casa, você paga o IPTU. Pelo fato de ter um automóvel, você paga o IPVA. Se você comprar um imóvel, você paga o ITBI, Transmissão de Bens Imóveis. Se você doar um bem para um filho, para um parente, para alguma pessoa, você tem que pagar, ou você ou a pessoa que recebeu, dependendo da situação, o imposto sobre herança, o ITCMD. Então, imposto sobre a herança, sobre propriedade, perdão, são esses todos aí, sobre a transmissão ou sobre a propriedade de um bem. Imposto sobre a renda e transações financeiras, né? Você tributa salário, você tributa rendimentos em geral e você tributa lucros, resultados positivos, seja de empresa, seja de pessoa física. É o outro alcance de tributação. O terceiro alcance de tributação é o mais pesado, é o consumo de bens e serviços, mercadorias, produtos, bens, serviços. Você compra um produto, você paga um imposto sobre aquele produto, que na verdade a empresa que te vendeu colocou o imposto ali dentro, ou os impostos, ou os tributos ali dentro. Então, a gente chama tributação sobre o consumo por isso. A água mineral tem tributo, o computador tem tributo, o rádio tem tributo. Todos os produtos que você adquirir rádio, né? É coisa de... Você vê logo que o professor é antigo quando fala rádio, né? É porque eu tenho um rádio aqui no escritório, eu não tenho nem televisão, eu gosto de rádio. Televisão, de vez em quando, eu vejo direto no computador aqui. Então, eu olhei para o rádio ali e falei nele, né? Denunciando a nossa idade. Ah, ah, além do consumo, você tributa também a folha de pagamento, né? Os encargos sociais. Então, nós tributamos o salário da pessoa, as empresas pagam encargos, por exemplo, sobre a folha. Hoje no Brasil você tem uma tributação muito pesada, né? Você tem um INSS que é patronal, além do empregado pagar, ser descontado do seu salário, da sua remuneração ou do terceiro, a empresa também tem que pagar o INSS patronal. Sobre a folha de pagamento tem que pagar o famoso Sistema S, que dá 5,8%, 2,5% para o salário de educação, e aí tem 1,5% para, pensando no comércio, né, para o SESC, 1% para o SENAC, 0,6% para o SEBRAE, 0,2% para o INCRA. Aí totaliza aí 5,8% de Sistema S, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma contribuição para a fiscal. Tudo isso vai integrando ali e considerando tributação sobre encargos sociais, folha de salários. Logicamente que a principal delas é o INSS. Tá? Então é importante contextualizar. Esse caminhão aí do lado é bem interessante, que é um caminhão mostrando como é a nossa carga tributária, né? Esse caminhão, ele é grande, mas a nossa carga tributária não é a maior do mundo. O caminhão sintetiza exatamente o que é o Brasil. Agora já passou a imagem ali, mas ele fica tombado e com muitas letrinhas. É o sistema tributário nacional desequilibrado e com uma multiplicidade de tributos cobrados sobre renda, propriedade e consumo. Então vamos adiante. Aí, o início do trabalho, né? Que eu tento mostrar aqui no início, e sempre eu tentei botar algumas fotos aí para simbolizar, né, o que é o Sistema Tributário Nacional. Quem assistiu até os 2 primeiros eventos vai lembrar desse slide, que ele está aí. Né? O que seria um sistema tributário ideal? Não existe sistema tributário ideal, mas o que seria um sistema tributário? O Brasil deveríamos perseguir que tipo de sistema tributário? O sistema tributário deveria buscar alcançar três pilares fundamentais. Quais são? O sistema tributário tem que ser simples, fácil. Eu tenho que entender exatamente o quanto eu estou pagando de imposto, taxa, contribuição, principalmente tributo. Eu tenho que entender. Eu estou pagando isso aqui. Comprei uma camisa por R$100. Nesses R$100 tem R$40 de tributo. Comprei por 60 camisas, me cobraram mais 40 de imposto, ela foi a R$100. Eu tenho que entender o quanto eu estou pagando. E seria recomendável também que a sociedade soubesse quanto, para onde vai, não é só quanto pagou, mas para onde vai o dinheiro que ela coloca, né? O dinheiro que eu estou colocando aqui vai para onde? Seria muito importante que fosse assim. O sistema tributário deve ser simples, fácil. Segundo ponto, o sistema tributário deve ser, na medida do possível, progressivo. O que é progressividade? Justiça. Eu sei que esse tema é muito difícil, muito complexo, mas não tem justiça na visão de A e na visão de B, nem progressividade na visão de A e na visão de B. Progressividade é progressividade. Ganhou mais, paga mais. Tem renda maior, paga mais em porcentagem. Didaticamente, tá? Não estou falando que tem que ser assim. Ah, eu ganho 5. 5, eu vou te cobrar... Didático, não estou falando que é esse percentual, tá? Eu vou te cobrar 10%, R$500.
Aí eu ganho 10. Eu vou te cobrar 15%, 5% a mais. Vai pagar 1.500. Eu ganho 15, vai pagar 20%. 20%. 3.000. Eu ganho 20, vai pagar 25. Entenderam didaticamente? Na medida que aumenta a sua renda, você vai também pagando uma porcentagem maior. Edson, vamos tentar colocar assim no site do CRC, a gente está colocando aqui. Obrigado, a gente vai colocar no site do CRC essa e todas as apresentações, tá? Então, esse seria o ideal. Progressividade, paga mais quem pode mais. E o importante, né? O sistema tributário deve ser neutro, neutralidade. Eu não posso cobrar imposto mais de uma empresa do que de outra, empresas similares, né? O sistema tributário ele tem que ser tipo um árbitro de qualquer competição esportiva, neutro. Eu não interfiro no resultado. Eu estou aqui apenas para organizar o processo econômico, a atividade econômica e carrear recursos para o Estado. Tá? Eu não estou aqui para distorcer a atividade econômica, infelizmente, como acontece bastante no Brasil de hoje. Tá? Então, esse é outro ponto muito, muito relevante. E aí, o mantra, a lógica disso, gente, seria mais tributos cobrados de pessoa física, não me batam, por favor, e menos tributos cobrados de pessoa jurídica. Qual é esse racional? Quanto mais você tributar a empresa, menos empregos você vai gerar. Então, o caminho seria o quê? O caminho seria tributar mais a pessoa física, logicamente, de forma progressiva, né? Ganhou mais, paga mais. Ganhou menos, paga menos. Tá? E deixar as empresas com o menor encargo tributário possível. Por quê? As empresas crescendo, prosperando, o país cresce, os empregos são gerados, a economia vai sendo aquecida. Se Deus quiser, vamos passar por essa situação muito difícil, a mais difícil de toda a nossa história, do mundo, né? Que estamos passando aí por conta da Covid-19, o sistema tributário estruturado, organizado, você diminuindo a tributação de empresas, você vai prosperar, vai avançar. Tá? Então, é muito importante que a gente não perca esse racional, essa lógica. Né? Isso aí, Edmilson. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, né? No sábado. E vocês estão aqui, nos ajudem a gente a expandir, a passar esse trabalho para mais pessoas, quando colocar o vídeo lá nos canais, no YouTube, orientar, fala, veja, não é para ver o Pegas, não, mas veja a ideia, para a gente pensar em como a nossa classe pode contribuir com essa situação, com esse sistema caótico que está aí, a melhora dele. Tá? Então, redução de encargos sociais, mais tributação para a pessoa física e menos para a jurídica, tá? E um imposto de renda universal e realmente progressivo. Esse copo aqui não tem refrigerante, não, tem água. Esse copo aqui eu uso sempre como símbolo, né? Não dá para vocês ver o copo. Eu uso sempre como símbolo. O que eu falo em relação à renda? Tudo que você receber, você ganhar, tem que entrar aqui, na tabela progressiva. Toda a renda que você conseguir, eu ganho salário, entra aqui. Eu tenho rendimento financeiro, entra aqui. Eu tenho participação numa empresa, ações, e a empresa me pagou um dividendo. Eu sei que muita gente vai reclamar comigo, mas entra aqui. Porque tudo é renda que você teve. Toda a renda vai entrar aqui. Depois que ela entrar aqui, eu vou aplicar uma tabela progressiva. Eu não estou falando de tomar dinheiro, tomar 50%, 60% do que você ganha. Eu não estou falando disso, não. Mas estou falando de uma tributação justa, adequada. E qual é o racional, gente? A lógica, já que é o primeiro encontro, da gente repetir. Eu vou repetir isso outras vezes. Qual é o racional de tributar mais a renda de quem ganha mais? É você falar assim, a sociedade te ajudou, contribuiu para você chegar até aí. Né? A sociedade te ajudou. O doutor Rui Abrantes, meu amigo Rui Abrantes, que está aqui com a gente participando, ele tem a renda dele lá, né? Renda de salário que ele trabalhou bastante a vida toda, hoje já está aposentado, mas tem a renda dele. E também tem alguns outros rendimentos ali, tem uma ação, tem uma aplicação financeira. A sociedade ajudou meu amigo Rui, o vascaíno Rui, ajudou o Rui a ter essa renda. Então, nada mais justo de que, dependendo do tamanho da renda, ele contribua um pouco mais ou um pouco menos com a sociedade que o ajudou a conseguir aquilo. Né? Então, muita gente, às vezes, com narcisismo, não aceita isso. Ah, fui eu que acordei cedo, fui eu que trabalhei. Eu sei que você trabalhou, eu também acordo cedo e trabalho. Mas, gente, a sociedade te ajudou. A sociedade colocou tudo à sua disposição para você fazer esse trabalho. Para você, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ganhar o seu dinheiro, fazer o seu patrimônio. E aí você
devolve para a sociedade um pedaço. Você tem renda menor, você devolve menos. Você tem uma renda maior, você devolve mais. É essa a lógica. Então, toda a renda deveria entrar numa tabela única, como é na Austrália, por exemplo. Numa tabela única, para você realmente tornar o país mais justo e inteligente do ponto de vista tributário. Tá bom? Então, é muito importante que a gente pense assim e reflita também que a tributação sobre o consumo, é o mantra que está no Congresso, né, seja simplificada, que você passe a ter um único imposto, preferência é isso, um único imposto sobre o consumo. O Congresso está com tal de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Eu não gosto muito da ideia de criar um imposto novo. Eu entendo que nós deveríamos perseguir os impostos que estão aí e tentar deixar um só. Pode ser o ICMS no final. Vai ficar o S vira para o ISE por serviço também, né? Um imposto só, mas o que está? Não vamos criar imposto novo, mas se tiver que ser, que seja. Mas a ideia é que a tributação sobre o consumo seja realmente simplificada. E o último bullet que está aí é mudança cultural, que a gente tem que abraçar isso. A gente tem condição de orientar, de passar as pessoas com menor capacidade de entendimento sobre esse modelo, então, que é muito complicado de entender, complexo, né? Entender contabilidade, tributo, direito, sistema tributário, realmente não é fácil. Mas entender o seguinte: imposto, uma completa revisão de gastos, né? Que a sociedade cobrar ordeiramente, sem bagunça, sem ideologia aprofundada, discussão ideológica, mas cobrar de qualquer gestor público o correto uso do dinheiro, para que a gente possa entender que servidor público não é parasita, não é inimigo. Servidor público, lógico, tem servidor ruim, ele tem que ser tratado desse jeito. Agora, a grande maioria dos servidores públicos são pessoas de bem, que lutaram, fizeram concurso público e podem oferecer um serviço melhor para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro. E entender que o imposto é para investimento, para você conseguir espalhar, produzir o bem comum. Tá? Então, essa mudança cultural que meu amigo Zé Antônio Filgueiras fala o tempo todo nas aulas dele, a gente nas nossas conversas, né? Imposto é investimento. Não trate imposto como simplesmente algo punitivo. Até porque a própria definição de tributo eu deixei claro no primeiro slide lá, né? Tributo não é punição. Tributo é obrigatório. Você tem que pagar o tributo, mas ele não é punição. A própria definição diz: não se constitui sanção por ato disso. Não é multa, não é punição. Eu estou sendo punido porque eu estou pagando IPVA. Não, você tem um carro, você tem uma propriedade. Tem uma propriedade. Está pagando imposto de renda, agora vem a declaração, tem que pagar. Você, graças a Deus, teve renda que justificasse o pagamento. Ah, mas o presidente gasta errado, o outro gasta errado. Gente, aí é outra discussão. É outra discussão. É o trabalho de baixo ali, né? É reflexão sobre investimento público. Tá bom? E olha a imagem ali, bem interessante, né? Tributação de primeiro mundo, serviços de quarto mundo e, infelizmente, uma classe política que não é a maioria, não é toda ela. Temos boas exceções, ótimas exceções, tem esse costume de querer prometer coisa que não pode cumprir. Aí, esse quadrinho, e aqui ficou muito pequenininho para mim, eu não vou lembrar de todos os números de cabeça, mas o que eu consegui ver aqui eu falo. Esse quadrinho é uma contextualização, Ieda, a sociedade de exemplo de como a sociedade ajudou os trabalhadores. A sociedade ajuda os trabalhadores, né? Então, deveria ajudar. Eu não gosto desse discurso, dessa dificuldade da gente por problemas que a gente tem, Edinha. A gente simplesmente achar que não deve pagar o tributo, a gente deve pagar e perseguir a qualidade, exigir, cobrar, né? É sempre tentando fazer isso. Esse quadro que está aí, tirado do livro do Fábio Jambiage e da Ana Duarte, é um livro muito bom, um livro antigo, mas muito bom. E eu adaptei, tá? Atualizei ele para 2020. Ele é importante para reflexão e você entender como nós chegamos nesse sistema tributário atual. Você vê uma pessoa hoje cheia de doenças, cheia de problemas, você fala: meu Deus, como é que você ficou desse jeito, com problema de tudo que é tipo? Aí, se ele começar a contar a história da vida dele: olha, há 20 anos eu tive um problema aqui, não tratei. Aí tive outro problema ali, não tratei. Aí comecei a espirrar demais, não fui num alergista. Aí fui tomando antibiótico e remédio para tudo que é lado e não tratei nenhum problema sério que eu fui tendo. E hoje eu estou todo esculhambado aqui, cheio de problemas de saúde. É importante você entender o contexto. O Brasil é mais ou menos essa pessoa que está cheia de problema hoje porque não tratou nada no passado. Vamos entender um pouquinho aqui.
Vocês estão vendo a Constituição de 88 do lado esquerdo, né? Como era o sistema tributário pré-Constituição e como ele está hoje, né? O que, que a gente percebe de imediato? Eu não vou falar na ordem, vou falar porque a lógica que eu tenho, tá? Você pega o imposto de renda e o IPI, você percebe o quê? O imposto de renda e o IPI, o imposto de produtos industrializados e o imposto sobre o lucro e o salário das pessoas, ele sempre foi cobrado, arrecadado e fiscalizado pela União Federal, pelo governo federal, né? Porém, o que acontece? A União era obrigada a repassar um terço para os estados e municípios. Mandava 16% para o estado, 16 e pouco para os municípios, obrigatoriamente, com regras lá específicas. Como é que isso está hoje no Brasil, em 2020? A União continua cobrando, arrecadando e fiscalizando, porém, ela está mandando para os municípios e estados não mais 33%, está mandando quase metade, 49%. Vocês percebam que houve um aumento de 50%, né, de 33% para 49%, aumentou 50% na distribuição dos recursos para o. Opa, desculpa, gente, a net está uma beleza aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desculpem. Alegria. Então, vocês estão vendo aí um monte de IU, né? No meio do caminho, no meio do slide. O que são esses IUs aí? Impostos únicos. Pré-Constituição de 88, né, nos anos 80, você tinha imposto único sobre minerais, o IUM e IUM, imposto único sobre energia elétrica, sobre combustíveis e lubrificantes, sobre serviços de transporte. Esses impostos únicos, eles eram cobrados pela União, que vocês estão vendo no quadrinho, ela não ficava com o dinheiro todo. Acho que o de comunicações ela ficava com o dinheiro todo, né? Mas os outros ela ficava com 40%, 30%. O restante ela repassava para os estados e municípios, mas o imposto era da União. O que aconteceu com esses impostos todos únicos aí na Carta Magna de 88? O bom e velho ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, criado nos anos 60, ele ganhou S, né, de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e serviços de comunicações. E você pegou todos esses produtos, esses serviços aí, a energia elétrica, o serviço de telecom, o combustível lubrificante, levou mineral, levou tudo para dentro do ICMS. O ICMS arrecadava 5% do PIB lá em 88, hoje arrecada 7% do produto interno bruto. Teve um crescimento de 40%, crescimento efetivo, não é nominal, não. Crescimento real de 40% na sua arrecadação. Então, o que vocês estão percebendo na essência nesse processo aí? Houve uma migração, gente. Houve uma migração de recursos, né, da União para estados e municípios. Né? Maria Helena, tudo bem? Alegria. Houve uma migração da União para os estados e municípios de dinheiro. A União passou a transferir mais IPI, mais imposto de renda. Passou a transferir os impostos únicos para o ICMS. E aí, o que aconteceu? Como é que faz quando você começa a transferir dinheiro para o outro? Você começa a querer arrecadar dinheiro de outras maneiras, né? Então, a União Federal, os governos, todos eles, foram ao longo dos anos fazendo o quê? Criando e aumentando contribuições. E isso que fez o que vocês estão vendo na figura ao lado aí, né? A guerra fiscal. E é um símbolo relevante. O que a guerra fiscal produz? Olha ali, o que ela produz? Aí vocês estão vendo no símbolo, a educação caída, esfacelada, a saúde também, um monte de coisas, de serviços que você poderia fazer com qualidade, esfacelados. Ah, mas o governante gasta mal. Gente, de novo, não adianta a gente entrar nessa discussão ainda mais aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, guerra fiscal perde todo mundo no final. E o mais importante, perdemos nós, que somos a ponta final, que somos os contribuintes. Mas vocês entenderam o drama do Brasil ao longo do tempo? Entenderam o drama? A União, desde 88 para cá, não foi de uma hora para outra, ao longo dos anos, ela foi obrigada a mandar dinheiro para estados e municípios, de forma obrigatória. Mandou dinheiro para estados e municípios. Maravilha, está lá. O que ela fez para contra-atacar? Criou contribuições. E aí deixou esse sistema tributário caótico, como a gente está vendo aí hoje. O sistema tributário brasileiro é sofrível, muito difícil de entender. Tá? Então, esse quadrinho ilustra bastante aí o que é o sistema tributário. Pessoal de Petrópolis aí, Marília, obrigado aí pela presença. Alegria, Eliane.
Sandro, meus ex-alunos, a Camila, minha ex-aluna, que bom. Vamos adiante. É, Aí, gente, o que que, ainda nessa essência de comparação, né? Vamos pensar, o Brasil está querendo entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Diz até o Guedes lá, né? São os países ricos. Está querendo entrar no clube dos países ricos. Tá bom. Estamos querendo entrar lá. A Receita Federal já faz análise da nossa carga tributária comparando o Brasil dentro da OCDE como se nós estivéssemos lá. Maravilha. Se o Brasil tivesse na OCDE, teria a carga tributária mais desequilibrada do grupo. Dos 35, o Brasil teria a pior carga tributária. A pior. Tá? Seria a mais desequilibrada. E aí está um pouco do reflexo. Por quê? Por causa do peso excessivo dos tributos sobre o consumo. Né? Você observa que no Brasil, o consumo mais encargos sociais, eles respondem por 73% da nossa carga tributária, quase 3/4. No mundo desenvolvido, na média da OCDE, dá 61%. Dá 61%. Também é alto, mas mais por causa do encargo social, tá? A tributação de encargo social ela é muito elevada no Brasil e lá fora também, porque os países da Europa, principalmente, o Japão, né, eles têm população muito envelhecida, uma população idosa percentualmente significativa. Então, eles gastam muito mais recursos realmente com a parte de previdência do que o Brasil gasta, embora aqui a gente gaste muito ainda, porque gastamos mal, gastamos errado. Então, esse 61% está contaminado bastante por isso, tá? Pelos encargos sociais lá fora, na OCDE. E o patrimônio e a renda que na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, na média dos países da OCDE, dá 39% da carga, que no Brasil é 27%. E pior, aqui ainda tem um peso maior na pessoa jurídica. Né? Aqui ainda tem um peso maior na pessoa jurídica. Então, esse quadrinho que mostra como o sistema tributário está desestruturado. E aí eu trago para a reflexão de vocês, para a sua reflexão, Graça, Macaé, turma de Macaé, que a gente tantas vezes tivemos aí. Abraço em todos vocês aí, alegria, Antônio lá em Campos, obrigado, gente. Para reflexão, essas perguntas aqui, né? Há necessidade da gente ter PIS e COFINS? Se eu já tenho ICMS e ISS? Porra, pelo amor de Deus. Se eu vou comprar uma máquina de lavar, você cobre um imposto só, o ICMS. Mas não, a empresa que está nos vendendo tem que pagar ICMS, PIS e COFINS. Pô, para que PIS e COFINS? Vocês entenderam o racional, vocês entenderam lá, não entenderam comigo? Naquele quadrinho anterior, a União perdeu dinheiro. O que a União fez por causa disso? A União e todos que representaram a União nesses tempos. O que ela fez? Ela se recuperou, foi se ressarcindo daquela perda, aumentando contribuições. Né? Então eu tenho hoje PIS e COFINS que não deixam de ser ICMS ou ISS com outra roupa, com outro nome. Né, Carolina? É isso. A turma de Duque de Caxias. Então foi isso que aconteceu, Carol. Os governos federais ao longo do tempo fizeram isso. Então, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele pode realmente ser seletivo? Pode. Pode, gente, eu já faço a pergunta, já vou refletir. Mas é para reflexão, né? Hoje o IPI tem uma tabela do IPI com 440 páginas, gente. Pelo amor de Deus. 440 páginas, né? Para você encontrar um único tributo ali, um negócio de doido, insano, chega a parecer irracional até, tá? Então, essa reflexão aqui não dá para enxergar o resto, não dá para enxergar o resto das perguntas. Então, mas o mais importante é isso, entender a essência. Será que não tem que pegar algum desses tributos aí, ou essa soma de tributos, né? E a gente carrear isso para a renda? Será que a tributação não está equivocada, concentrada no consumo como está no Brasil? Reflexão, tá? Reflexão. Alegria. Vamos prosseguir aí. E aí os 5 tributos estão do lado ali, né? Fazendo uma simbologia na foto, integrando no IBS. É a proposta que está na Câmara dos Deputados. Você pega os 5 tributos e migra esses tributos para um único imposto, né? O Imposto sobre Bens e Serviços. Aí está o quadrinho, logicamente, como eu fiz outros trabalhos,
no Zoom lá, né? Os outros dois para o IPEC. Esse eu estou fazendo com o CRC aqui no Facebook. Não uso Facebook, não tenho Facebook, estou fazendo aqui pelo CRC. E o Paulo, meu filho, me ajudou aqui, só que botou a minha tela pequenininha, eu não vou conseguir enxergar. Eu até consigo enxergar bem de perto, mas tão pequeno desse jeito, talvez não dê. Então, os percentuais ali vão escapar. Mas o que que é esse quadrinho azul que está aparecendo aí? O que que ele traz? É isso aí, eles nocivos às contribuições sociais. Nocivas, cara, porque essas contribuições sociais esculhambam o sistema tributário. Mas é culpa do governo federal. Aí hoje o governo está aí, mas era o outro governo, no outro período, no outro era o outro. Não é o governo federal só. É que o modelo de guerra fiscal nosso, ele foi feito isso, né? É uma pessoa astuta colocando um contra o outro, inflamando um contra o outro. É o que a gente brinca no esporte, né? Não tem necessidade de um gremista e um colorado se matarem. Eles vão para o estádio de futebol, vai ter o Grenal lá, um vai ganhar, o outro vai perder. Quem ganhar brinca com o outro no limite da tolerância da brincadeira. Quem perder entende a brincadeira e a vida segue. Mas aí você cria uma regra, uma guerra, uma animosidade tal que aí as pessoas começam a marcar guerra na internet daqui a pouco. Aí sai no pau lá, não tem polícia, não tem ninguém que resolva a situação. Então, é a mesma coisa no sistema tributário, não tem necessidade da gente levar um sistema tributário desse jeito. O Estado querer tirar dinheiro da União. Outro dia estava um debate até sobre isso, num outro grupo aí, que o Espírito Santo fez alguma coisa com o Rio de Janeiro, uma lei aí levou a empresa do Rio para lá, aí agora eu vou querer tomar a empresa de lá, trazer para cá. Meu Deus do céu, o país é um só. O país é um só. Quando eu vejo essas discussões, gente, eu imagino, sabe o quê? O meu irmão comendo um bife, aí quando ele vai cortar o bife para comer, eu vou lá e dou um tapa nele, pego a carne dele, boto e eu mesmo vou comer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, e aí a gente chega nessa situação caótica. Esse quadrinho azul, eu recebi essa semana isso pelo WhatsApp, aí não sabia onde é que estava, aí fui atrás na internet aqui, achei esse quadrinho muito legal, né? Fazendo uma brincadeira lá de tributo, né? E foi até o que inspirou o nome da apresentação de hoje. O nome da apresentação de hoje, né? Pagamos tributo o tempo todo. Eu não vou ler o que está no slide ali, vou falar o que está na minha cabeça da lógica. Acordei, paguei tributo. Por que paguei tributo? Porque a cama que eu estava dormindo, o colchão que eu estava dormindo, eu paguei impostos na hora que eu comprei aquilo ali. E olha que o colchão é um dos itens que tem maior percentual de impostos. Tá? É muito alta a tributação sobre o colchão que nós dormimos diariamente. Alguns de vocês vão estar até deitados no colchão agora, assistindo a apresentação, está pagando tributo aí. Porque está sentado na cadeira, a cadeira também pagou. Tomou o café da manhã, tem um monte de imposto nesse café da manhã, um monte. Né? Aí vou trabalhar. Se eu for pegar o ônibus aqui, a passagem de ônibus tem tributo. Se eu for for trabalhar com meu amigo Zé Antônio, pegar uma carona com meu amigo Zé Antônio Felgueiras, o carro que ele comprou teve tributo, a gasolina que ele vai colocar no carro teve tributo, tudo que tiver que fazer no automóvel tem tributo. E não tem pouco tributo, tem muito imposto, muito, muito, muito tributo. Imposto e contribuição nesses itens do automóvel, né? Aí você vai almoçar, tem tributo. A roupa que você botou para ir trabalhar tem imposto sobre ela. A energia elétrica, como está escrito ali, tem tributo. A Vanessa botou ali, vai escovar o dente, teve tributo. Tudo que você fizer tem. Quer dizer, então, a tributação, já falo da CPMF, Edson. Então, gente, essa é a mensagem da gente cada vez mais conseguir colocar isso na cabeça das pessoas. A tributação não é sobre a renda só. Você não paga imposto só sobre o dinheiro que você ganha, ou o carro que você possui, ou o imóvel que você reside. Você paga imposto diariamente, todos os momentos da sua vida. Por isso que é a simbologia dessa primeira aula. Pagamos impostos desde a hora que acordamos até o momento, no instante que vamos dormir. O tempo todo, sem parar. Tá? Os percentuais ali são percentuais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, porque até isso é complicado no Brasil. Até isso. O percentual de impostos que tem no produto é estimado por um órgão privado. Por quê? Você não consegue cobrar de forma organizada, simples e fácil, um tributo. Quer cobrar muito? Cobra, mas cobre pelo menos de forma fácil e estruturada. Nem isso nós conseguimos no Brasil. Nós cobramos os tributos de forma muito complexa, muito difícil, que precisa um órgão privado qualificado, como é o IBPT, né? Precisa de um órgão privado para fazer isso.
Tá bom? Aí o outro slide tem ainda o IBPT, né? Se você olhar embaixo, aí está escrito lá a fonte, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que ele traz esse outro quadrinho, também simbolicamente, mas olha que interessante, eu brinco, o picolé aí 38%, aí você tem a bicicleta, a gasolina, violão 39%, você fala, caramba, eu ia comprar um violão, que agora eu quero aprender a tocar violão nessa quarentena, aí 40% de imposto, o violão vai custar didaticamente R$ 100, 40 é imposto, 60 é o violão. Então, é isso, Ieda. É o que você escreveu aí. É isso, Iedinha. As pessoas físicas pagam mais impostos do que as pessoas jurídicas. Só que você, Ieda, sangra, maltrata, massacra as pessoas jurídicas. Por quê? A empresa, na hora de cobrar esse monte de imposto, de contribuição que ela botou aqui nesses produtos, Iedinha, ela fez o quê? O quê? Ela repercutiu, né? É uma conta complexa, ela corre uma série de riscos, né? Porque ela repassa para você o produto. Tá? A roupa que você está vestindo aí, quando você comprou, a loja que você comprou repassou para você o imposto no preço. Só que ela corre uma série de riscos. Por exemplo, se ela te vender a prazo, no caso da venda a prazo, para a gente normalmente compra em cartão de crédito, a vida é mais tranquila, porque o cartão de crédito não tem inadimplência. Agora, tem muita gente que não vai receber, né? Porque não vai conseguir receber por causa da crise. Tem um monte de pessoas inadimplentes aí, nos mais diversos motivos. E essas inadimplências, a empresa pagou o imposto. Então, ela repassa para a pessoa física, mas muitas vezes ela acaba assumindo parte do imposto porque ela embute, a pessoa física não paga e ela tem que pagar o tributo a si mesmo. Não há nada na legislação brasileira que permita você tirar o ICMS, o PIS e a COFINS de uma receita, de uma venda que você fez e eventualmente não recebeu. Ontem saiu no Valor uma matéria que as distribuidoras de energia elétrica conseguiram uma liminar para não pagar, mas liminar não quer dizer muita coisa, que é o início ainda, né? Mas conseguiram uma liminar para pagar o ICMS apenas pelo regime de caixa, tá? Porque eu te entreguei a energia elétrica, você não me pagou, como é que eu vou ter que pagar ICMS? Se eu coloquei o ICMS no preço, né? A contribuição previdenciária, Israel, aquela cobrada sobre a receita bruta, ela deixou de ser uma contribuição, deixou de ser um encargo social e passou a ser um tributo sobre a receita, né? Passou a ter a mesma lógica das contribuições, tá bom? Vamos adiante. Aí, você vai vendo aí tem os percentuais, não vou falar de cada um, é mais para ter uma ideia, pensar no todo. Obrigação acessória é um negócio que, claro, que a gente vai falar, vai conversar, mas a hora que você tiver um sistema tributário realmente organizado, tiver um único tributo cobrado sobre a receita, um único tributo cobrado sobre a receita, pode ter certeza, meu amigo Edson, que as obrigações acessórias serão reduzidas absurdamente. Aliás, devemos perseguir isso, uma única obrigação acessória. Né? Cada ente estatal vai criando a sua e você vai tendo que. Né? Eu me lembro quando eu tive na parte tributária, era uma loucura. E olha que a instituição lá nem tem filial no Brasil inteiro, mas de vira e volta tinha uma situação de um município querendo te cobrar alguma coisa, querendo te obrigar para fazer alguma coisa só porque você teve um serviço que alguém te prestou daquele município, quer dizer, querendo criar uma obrigação para você, de documentação para você mandar e entregar lá para eles. É muito complicado. Empreender no Brasil, você tem razão, tem que ter coragem para ser empreendedor no Brasil, mas muita coragem, não é pouca não. Aí a conta de energia, eu até peguei outro dia aqui a conta aqui em casa e fiz uma adaptação, né? Falei, vou botar R$ 1.000 para ficar um valor redondo. Isso é um simbólico, só para ilustrar, né? Light aqui no Rio de Janeiro, peguei a conta da Light, uma conta de energia, né? Que aqui tem algumas pessoas fora do Rio, né? Tem um colega de Guarulhos aqui que escreveu, não lembro agora o nome. Aí a conta de energia está lá. A Light queria cobrar R$ 650 mais ou menos do cliente, mas o que ela faz? Do Paraná também, Gisele? Que legal. Aí ela é obrigada a pagar ICMS, PIS e COFINS. Eu não estou nem falando do restante, porque o PIS e COFINS aí está com a alíquota que eu vi na conta aqui, tá? O Wellington de Guarulhos, isso. O PIS e COFINS está lá com a alíquota que a Light me informou. Eu sei que a alíquota é maior, mas deve ter desconto ali. Ela botou a alíquota fixa. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que no final a Light ficou com um pouco mais de R$ 650.
Mas ela cobrou do seu cliente a conta 1.035. Quer dizer, é claro, né, Vanessa? Como você colocou ali, foi a Ieda, né? E aí, a Vanessa também. É claro que a Light colocou o imposto no preço. É evidente, ela não vai pagar o imposto. Ela transfere o imposto para o cliente que ela está entregando a energia elétrica. Então é ilusão. E vamos pensar rapidamente: 1.035, se eu estou conseguindo enxergar aqui, é 653, né? 653 era o famoso Meyer Marechal Hermes aqui no Rio de Janeiro. O 653 para 1.035, você está vendo aí, dá quase R$ 400 de tributo, né? 380 e pouco. Espera aí, 380 e pouco de 1.000, eu botei ali o percentual, né? Vai dar 30 e poucos por cento, 38. Mas aí eu pergunto, qual é a visão? Qual é a lógica? E aí, gente, não tem certo nem errado, tá? A alíquota é por dentro ou por fora? Depende do ângulo. O professor Edmilson pode falar assim, Pegas, eu acho que é por dentro. Eu acho que por dentro faz mais sentido explicar para quem está do outro lado ouvindo, porque a conta é 1.035, tem 382 de imposto. Então é 37, 30 e poucos por cento por dentro. Eu acho que é melhor assim. Já a Gisele, lá do Paraná, pode falar: não, eu não concordo, desculpe, porque eu entendo que, na verdade, a energia que a Light me entregou, a empresa aqui do Paraná me entregou, foi a Copel, né? Foi R$ 653. E você cobrou sobre 653, 382. Aí já vai a quase 60%. Aí já é muito mais. E é isso. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, na maioria desses países, na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos, você vai comprar um produto, vai vir um IVA acrescido ao preço, né? Então é por fora que se trabalha, tá? É por fora que se trabalha, tá bom? Então esse exemplo da Light é um exemplinho que eu trouxe só para consolidar aí essa explicação, já que nós colocamos ali na energia nos outros exemplos, né? Nos outros slides. Aí, gente, esse slide aqui, eu já apresentei ele algumas vezes, né? É só bem rápido, e só para mostrar como o sistema tributário está feio no Brasil, para usar um adjetivo mais suave, né? Os 10 principais tributos que nós cobramos, os 10 principais tributos que nós cobramos no Brasil, respondem por 88% da carga tributária, pouco mais que isso, tá? Pouco mais que isso. Aí, é isso, Jefferson, depende do estado, tá? Ali eu botei Rio de Janeiro, que sempre tem uma alíquota mais alta. Talvez a energia seja mais baixa lá fora, seja mais baixa a tributação, né? E também a energia depende do consumo. Ali eu botei um consumo mais elevado. Aqui, o que você percebe? O mais importante de observar aqui é o seguinte: dos 10 tributos mais arrecadados no Brasil, você tem 6 sobre o consumo, né? Você tem 6. O ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS, e também tem 5, e também o ISS, né? São 5 tributos sobre o consumo. O patrimônio, você tem o IPTU ali em 10º entrando. Aí você tem encargos sociais, né? O único imposto aqui é o imposto de renda, que é cobrado sobre a renda ali. Mas o mais importante também de observar é para onde vai o dinheiro, né? Você vê como é confuso, né? Vai para cá, vai para lá, o PIS vai para programa de combate ao desemprego, né? Para seguro-desemprego, para o abono anual. A COFINS vai para saúde, previdência, assistência, seguridade social, mas tem 30% da DRU, que é desvinculação das receitas da União. Quer dizer, uma parte do dinheiro não fica na seguridade, não fica no trabalho, vai para gastar livremente. Esses 30%, o Estado, lá no caso a União, pode gastar onde julgar conveniente, dentro do orçamento que ele decidir ali. Não tem um direcionamento. Quer dizer, olha que interessante, lembra? Eu falei, a contribuição social, o recurso é direcionado. É direcionado? Eu brinco, né, quando dou aula, falo assim: se você for no programa da Luciana Gimenez, você fala: pô, que programa, para dar um exemplo? O meu presidente Samir vai falar: pega, você é Luciana Gimenez, que mau exemplo para dar para o nosso. É só simbólico, gente, eu não assisto, não. Mas eu me lembro uma vez, eu estava numa viagem dessa da vida, aí procurando, aí na hora eu botei e fiquei vendo, falei: interessante, estava uma máquina lá e estava o Rafael, que acho que comia pilha, um ex-cantor que teve problema com drogas, né? E aí, o Rafael, ele o que aconteceu? O Rafael estava falando lá e a máquina de vez em quando apitava. Eles chamavam de máquina da verdade. A máquina da verdade. Pi, 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 apitava. Dizia: ele está mentindo.
Eu faço essa analogia só para brincar o seguinte: você pegar um deputado, um senador, que teve na Constituição de 88 e falar assim: por que você fez esse sistema tributário? Por que você votou e aprovou isso? Você migrou dinheiro da União para os estados e municípios e depois criou a Seguridade Social para recuperar o dinheiro que a União perdeu e criou esse sistema tributário anacrônico. Não, porque criamos a COFINS e a CSLL para a seguridade, para criar um sistema de seguridade social. Não! Aí o que eu brinco, se tivesse na Luciana Gimenez, ia apitar. Pi, 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 mentira! Você não criou a contribuição social para isso. Você criou a contribuição social para. Vocês viram a primeira tabela, para ressarcir a União das perdas que ela teve com o dinheiro que ela obrigatoriamente transferiu de IR, de IPI e daqueles impostos únicos para estados e municípios. Vocês entenderam? Não foi. Aí está aí o exemplo. A COFINS e a CSLL, você pega uma parte dela e deixa o dinheiro livre. É muito complicado, muito difícil. Muito difícil. A gente precisa de um novo sistema tributário com urgência. Não é reinventar a roda, mas precisa arrumar esse nosso sistema tributário, né? Sem criar um monte de tributos novos, mas arrumá-lo, colocar. E dá para fazer isso, mas tem que ter coragem. E nós, né, contadores aqui no Conselho Regional de Contabilidade, a partir aqui do Rio de Janeiro, Edmilson, nós vamos fazer isso, né? Nós vamos criar Tá vendo aqui, a página está livre. Até a minha filha falou: pai, é muito grande esse nome, deixa esse nome grande assim mesmo. Vamos criar uma página aí, a reforma tributária não pode parar. E junto com o CRC lá, com o Conselho, com a página do Conselho, vamos criar um fórum, de repente vamos fazer isso com o CRC, vamos ver, para a gente botar ali as ideias de todo mundo, as opiniões, sem política. Se entrar em política, a gente bota para outro lugar, vai discutir em outro lugar. Aqui é discussão técnica, para a gente discutir e o Conselho Regional de Contabilidade contribuir com propostas. Não tem nenhum profissional nesse país que consiga entender melhor uma empresa do que o profissional de contabilidade. Todos são muito importantes. O advogado é fundamental na vida de qualquer empresa, ele entende muito o sistema tributário. O economista, mais ainda, nem se fala. O administrador tem a visão global, claro. Todos, o engenheiro tem um raciocínio rápido, entende lógico, a lógica do sistema tributário perfeito. Mas o contador tem a visão global da empresa e dos tributos. O contador sabe e pode realmente passar um caminho para que a gente construa uma proposta diferenciada. É esse o objetivo, é isso que a gente vai trabalhar aqui e vai fazer nesse marco que está sendo hoje, né? Ainda que a gente né, podia estar um público maior? Pode, mas aí é natural. A gente foi tudo na correria, a gente teve um tempo de divulgação pequeno, a gente conseguiu fazer só aqui pelo Facebook. Tem muita gente que não entra, não tem o Facebook, não sei como é que entra. Eu acho que nem precisa de Facebook exatamente para entrar, ter conta para entrar. Mas a gente vai construindo nas próximas semanas, a gente vai trazendo mais pessoas para entender, para participar, para nos ajudar aí no processo. Rosângela, quanto tempo, alegria. Então, isso é muito importante. Agora, dá uma olhada no slide só aqui para a gente. Estou chegando na reta final, tá? Dá uma olhada no slide só aqui que está ao lado. A simplificação da cobrança que está no Congresso Nacional, a simplificação da cobrança que está no Congresso Nacional, da cobrança de tributos sobre o consumo, né? Ela tenta pegar uma das propostas, que é a PEC do Raul lá, que estão integradas as duas, ela tenta pegar esses impostos e tributos todos aí e juntar no IBS. É o símbolo do lado ali, até eu falei, bota esse símbolo aí, que é alguém carregando, é o brasileiro, né? Carregando tudo que é imposto junto ali nas costas. Mas se juntar essa brincadeira toda aí, dá 982 bilhões de reais. Em 2018, 19 passou de 1 tri, dá quase 1 trilhão de reais. Quer dizer, a proposta que hoje está no Congresso, 1 trilhão, se você pegar esses tributos todos e transformar no IBS, meu Deus do céu, a alíquota do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai ser 40%, 30 e tantos por cento. Vai acabar né? vai inviabilizar uma série de empresas e de produtos. Os produtos vão ficar caros demais. E outra coisa que me preocupa um pouco na proposta é o seguinte, olha só, vamos fazer uma reforma tributária, mas ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo o Estado vai continuar recebendo a mesma coisa. Não dá para fazer exatamente assim, gente. Não adianta ilusão. Ilusão não dá.
É a mania da política, né? Eu prometo, e não estou falando de política, estou falando da política em geral. Eu prometo saúde, educação gratuita, universidade tem que ser gratuita para o povo brasileiro. O Brasil tem mais de 100 universidades federais e estaduais. Elas têm que continuar sendo gratuitas, porque o povo brasileiro tem que estudar gratuitamente. Você tem condição? Tem estrutura para bancar isso? Não, mas você faz assim mesmo. Você faz assim mesmo. Você não tem coragem de enfrentar o problema e criar uma regra que permita a quem não tem condição estudar e quem tem um pouco mais de condição também estuda, e todo mundo paga um pedacinho, aquele que pode pouquinho, ou que pode mais, paga um pouquinho mais, e você transformar o processo, sem dogma, sem política no meio, sem discussão de disso, daquilo. Transformar o ensino, não deixá-lo da forma que está. Né? Tem universidade pública aí caindo pelas tabelas por causa de uma série de problemas, inclusive de falta de recursos. Mas a gente vai ter que enfrentar o problema. Essa situação ali, essa situação ali que está dos tributos, se você pegar 1 trilhão e migrar para um tributo só, não vai ter condição. Não vai ter condição. Tá? A gente vai precisar contribuir muito, Sandro, Jean, a gente vai ter que contribuir muito para o Congresso, Carolina, para eles mudarem essa proposta que está aí, não reinventar a roda, mas a gente acoplar nossas ideias lá na proposta de reforma tributária. Carolina, eu não estou dizendo que a educação não tem que ser pública, tá? Eu sei que eu apanho quando eu falo isso. Eu não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu não tenho medo. Eu falo com todo carinho para vocês entenderem. É, universidade, na minha opinião, tá? Eu respeito toda opinião contrária. A universidade, ela gratuita, 100%, ela não deveria ser. Minha opinião, respeito as outras. Não deveria ser. Gratuito 100% não. Ah, mas ele só ganha 1.000, a família dele só ganha R$ 1.000 por mês. Cara, paga 1%, R$ 10 por mês. R$ 10. E hoje, Carolina, a gente tem sistemas, SPEDs, que permitem a gente ter esse controle, entendeu, Carol? Permite. A pessoa vai pagar um picadinho de nada. Agora, se eu tenho condição, se meu filho vai estudar, ele não fez pública, mas se ele fizesse uma universidade pública, por que ele iria estudar de graça? Por que ele não iria pagar nada? Qual o motivo? Se você tem condição de fazer o pagamento. Eu sei, mas isso é uma outra discussão, gente, senão eu vou fugir do objetivo aqui. E o mais importante ali é o seguinte, eu não posso me empolgar com isso. O mais importante ali é o seguinte, nós vamos ter que ter coragem para pegar esses 4% do PIB, né? Porque você hoje arrecada 14, vai passar a arrecadar 10, você tem que ter coragem para pegar esses 4% e migrar para a renda. Isso não vai ser fácil, mas nós temos que pensar e conseguir fazer esse trabalho. Tá? É esse o objetivo, é isso que é o ponto principal desses encontros aqui. A gente está chegando ao final. Eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer no tempo de 1 hora certinho, toda semana, para a gente cumprir o objetivo e a linha, a lógica. Eu vou todo sábado trazer um tema dentro da tributação sobre a renda. Opa, graças a Deus. Opa, desculpa, não vou embora não, estou terminando aqui. Alegria, porque caiu mais uma vez. Caiu só 2 vezes, até que eu pensei que ia cair mais. Já voltou, Sandro? Estou aqui na área. Alegria. Obrigado, Sandro. Obrigado. Daniel, dói, Daniel. Eu sei que dói. Mas o que acontece, meu caro? A gente mora aqui em Jacarepaguá, né? Se o cara fosse construir um metrô daqui para o centro da cidade, ele ia levar uns 10 anos construindo. A gente ia sofrer pra caramba enquanto isso. Mas depois a gente ia andar de metrô. Ia ser uma maravilha. Então, a gente ia sofrer um pouco? Iria, mas depois vale a pena. Você pagar um pouco mais de imposto de renda no início, Daniel, mas depois você reduzir, cara, a tributação sobre o consumo. Quando você for comprar um carro, Daniel, ou a moto, que você gosta de moto, né? For comprar a moto lá e a moto ficar mais barata, você vai falar que beleza, valeu a pena o sacrifício. Então é nessa linha. Pode ter certeza, gente. É isso. São 4 horas, eu prometi que eu ia acabar no horário. Eu confesso, eu nunca tinha feito trabalho no Facebook, então eu me enrolei aqui com algumas coisas por causa do processo. Peço desculpa por qualquer problema. 2 vezes houve uma queda de sinal aí, mas rapidamente voltou. Obrigado a vocês que participaram. Me ajudem, divulguem esse negócio. O endereço será sempre o mesmo. Sábado que vem, 3. Obrigado, Jorginho. Quanto tempo não nos vemos? Alegria. 3 da tarde, em ponto, né? A nossa brincadeira aqui, né, Elísio? O sistema tributário de novo aqui, junto. Eu vou falar de tributação da renda, vou falar do simples, vou falar de tudo. A gente vai tentar botar um tópico para o sábado, porque os temas são muito grandes, muito interessantes. Então não adianta a gente querer falar de tudo.
Tá bom? Cada sábado a gente fala de uma coisa, vamos construir e depois vamos ver as ideias, né? A partir do fórum que nós vamos criar, do grupo direitinho, nós vamos avançar bastante. Tá bom, gente? 4 e 1, passei 1 minuto, não vou passar mais tempo que isso. Obrigado, um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, né? No Rio de Janeiro aqui permitiu, abriu tudo, mas mesmo abrindo tudo, tenham muito cuidado, porque esse é o pior momento da vida de todos nós, essa pandemia aí. Eu não estou avesso aí. Outro dia até alguém criticou, falou: falar de reforma tributária numa situação dessa é um absurdo. Não é absurdo. A gente está respeitando a situação, entendendo a situação, mas a reforma tributária é importante demais. Tá bom, gente? Obrigado. Alegria. Ótimo fim de semana, sábado que vem, 3 da tarde. Valeu.